Sabe aquela hora em que o garfo raspa no fundo da travessa de porcelana e o silêncio na mesa fica tão espesso que você quase consegue ouvir o parente do fundo respirando fundo antes de soltar o "mas eu só acho que". É o exato segundo em que a gente descobre que Confúcio passou a vida inteira tentando ensinar etiqueta só para evitar que a avó descobrisse a sua opinião política. Você já comprou o ingrediente mais caro do mercado municipal só para garantir que o domingo de almoço na casa dos seus pais não começasse com uma discussão sobre política municipal? É aquela engenharia reversa que a gente faz na mente inteira de quinta para sexta-feira. Você abre a geladeira de casa, olha para o maço de couve que já está virando uma espécie de ecossistema próprio no fundo da gaveta, e pensa: se eu levar a sobremesa que a minha mãe gosta, será que anula o comentário que meu tio vai fazer sobre o meu cabelo? A gente vive numa diplomacia invisível que não ensinam em faculdade nenhuma. É a diplomacia do prato, a arte sutil de mastigar devagar para ganhar tempo enquanto o caldo entorna na mesa da sala. A cena é clássica. A toalha de mesa plástica, aquela com estampa de girassóis que já viu mais aniversários do que muita gente adulta presente, começa a ser forrada com travessas que pesam mais do que deveriam. Tem a maionese de batata que passou por um processo de resfriamento científico de 3 horas. O frango assado que tem uma cor bonita, mas que a gente sabe que vai resfriar no segundo em que o primeiro discurso começar. E a jarra de suco de laranja natural que custou R$1 na feira livre porque a gente tem medo de aparecer de mãos abresinhas como se fosse visita de última hora. E aí a mesa senta. É o momento exato em que a gravidade muda de lugar. Lembra daquela dinâmica do filme Toy Story, quando todo mundo na sala vira boneco estântico assim que o Andy entra pela porta? É exatamente isso que acontece na cabeça de todo mundo quando alguém puxa o assunto proibido na mesa de jantar. Sabe aquele tema que todo mundo jurou por tudo que é sagrado que não ia tocar para não azedar o pavê? Pois é, ele surge na terceira garfada. Geralmente vem disfarçado de pergunta inocente. Meu Deus, como a família brasileira adora uma pergunta inocente que na verdade é uma granada sem pino. E aí, meu filho, e os projetos? Pronto. O garfo trava no meio do caminho entre o prato e a boca. Aquele pedaço de frango perde o gosto na hora. Você olha para o lado e parece que todo mundo na mesa virou espectador de um programa de auditório onde você é o prêmio principal e o castigo ao mesmo tempo. É o instante em que a sua infância inteira volta para te assombrar. Não importa se você já paga seus próprios boletos, suas próprias contas, se já tem cabelo branco na barba ou se já viajou para outro estado. Na mesa de jantar dos pais, a gente volta a ter 12 anos e a ser pego fazendo bagunça no corredor. Confúcio, aquele velho chinês que gastou boa parte da vida tentando entender como fazer as pessoas conviverem na mesma aldeia sem arrancarem os olhos umas das outras, dizia que a harmonia começa quando cada um sabe o seu lugar no ritual. Mas o Confúcio nunca tentou almoçar domingo na casa de parente que traz política para a sobremesa. Se ele estivesse sentado naquela cadeira de plástico esmaltado, do lado do armário com louça de casamento que nunca é usada, acho que ele ia preferir comer em pé na pia da cozinha. Porque o problema não é a comida, né? A comida é o de menos. O problema é que a mesa de família é um museu de ressentimentos antigos disfarçado de almoço de domingo. Cada parente traz na bagagem invisível uma coleção de pequenas mágoas de Natal passado, de comentários que foram feitos no grupo de WhatsApp em 2018 e que nunca foram devidamente enterrados, e daquela tia que tem a memória de um elefante cibernético para lembrar exatamente quem esqueceu de dar os parabéns no aniversário. A gente entra naquele corredor polonês dos afetos, tentando pisar em ovos invisíveis. Será que eu pergunto da saúde do joelho do tio? Se perguntar, ele vai passar 40 minutos descrevendo a cartilagem com detalhes que nenhum estômago aguenta antes da sobremesa. Se eu não perguntar, vão achar que eu virei uma pessoa fria e urbana que esqueceu as origens. É uma matemática cruel. Qualquer movimento é um erro em potencial. E aí você percebe que a sua vida inteira cabe ali, naquele silêncio constrangedor que se instala logo depois que alguém solta uma frase passivo-agressiva sobre a forma como você cria seu cachorro ou sobre o fato de você ainda não ter comprado um imóvel próprio. É o silêncio que faz a gente olhar fixamente para o padrão da toalha de mesa, contando quantas pétalas amarelas existem no tecido só para não ter que encarar os olhos da sua mãe que parecem dizer: eu avisei que não era para trazer esse assunto. Ó. Nesse exato segundo, a gente quer sumir. A gente quer ser abduzido por uma nave espacial bem ali, no meio da sala de jantar, enquanto o ventilador de teto faz aquele barulho rítmico, creu, 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 que parece marcar os segundos de uma condenação eterna. É o momento em que a vida real se parece muito com uma comédia de costumes meio trágica, daquelas em que todo mundo ri amarelo, mas no fundo todo mundo só queria estar no sofá de casa assistindo a qualquer série repetida na televisão, comendo pipoca fria no escuro, sem precisar prestar contas para ninguém sobre o rumo que a própria existência tomou. Mas não. Você está lá.
com o guardanapo de papel dobrado no colo, fingindo um interesse súbito pela textura da farofa, enquanto o seu pai limpa a garganta para dar o próximo veredito sobre o estado do mundo. O seu pai limpa a garganta, a sala inteira prende a respiração coletivamente e você percebe que a mesa de jantar da família em dia de festa é, na verdade, a nossa versão doméstica e tropical da Estrela da Morte de Star Wars. Cada parente é um operador de sistema no posto de comando diferente, e qualquer movimento brusco, qualquer respiro um pouco mais fundo ou qualquer garfada mal dada pode acionar o raio laser que vai destruir o planeta Pacífico que você levou meses construindo na sua cabeça para conseguir manter a sua sanidade intacta. A sua tia-avó é o canhão principal, focada em saber para quando vai ser o casório ou porque você engordou 3 quilos desde o Natal passado. O seu primo mais novo é o radar, captando qualquer sinal de fraqueza no seu semblante para rir da sua cara depois no grupo do WhatsApp. E você está lá no centro, pilotando seu pequeno caça X-Wing feito de pura diplomacia de poltrona, tentando desviar dos torpedos verbais com manobras evasivas, que consistem basicamente em enfiar mais um pouco de maionese na boca para ganhar tempo e não responder nada com substância. A gente entra nessa dinâmica achando que vai conseguir impor limites, que agora que a gente é adulto formado, que paga os próprios boletos, que paga as próprias contas do supermercado e lava a própria roupa, as coisas vão ser diferentes. Mas basta cruzar a porta da casa dos pais para o tempo fazer uma curva fechada de 30 anos. De repente, você não tem 30 e poucos anos, uma carreira e um apartamento alugado. Você tem 8 anos, acabou de tirar nota vermelha em matemática e está sendo julgado no Tribunal Supremo da mesa da cozinha. É exatamente como aquela dinâmica bizarra de O Show de Truman, onde o protagonista vai vivendo a vidinha dele achando que é dono do próprio destino, até que percebe que tudo não passa de um cenário milimetricamente montado, com refletores escondidos no teto e roteiristas invisíveis, dando risada de cada tropeço dele lá no alto da cabine de controle. Só que no nosso caso, o diretor de cena é a nossa mãe, que sabe exatamente qual tecla apertar para fazer a gente regredir à idade mental de quem ainda chupa o dedo no escuro do quarto. E o pior de tudo é que a gente colabora. A gente entra no personagem porque no fundo, bem no fundo, existe uma necessidade quase desesperada de ser validado por aquelas mesmas pessoas que passam o resto do ano inteiro criticando as nossas escolhas de vida. É um paradoxo formidável que o filósofo Jean-Paul Sartre definiria perfeitamente com a máxima de que o inferno são os outros. E francamente, Sartre nunca precisou passar um domingo de chuva num almoço de família com direito a rabanada amanhecida e DR sobre a escolha da sua profissão, senão ele teria escrito uns 10 volumes só sobre o perigo de sentar na ponta da mesa perto da travessa de frango. A gente quer a aprovação daquele júri implacável, mesmo sabendo que a sentença já foi dada antes mesmo da gente sentar na cadeira. É o clássico jogo de espelhos. A gente procura no olhar dos pais a nossa própria identidade, esquecendo que o reflexo que vem de lá de volta está distorcido pela memória afetiva de quando a gente ainda usava fralda e não sabia pentear o cabelo. O jantar vai avançando, o volume das conversas sobe, o primo começa a falar de política de um jeito que dá vontade de pular pela janela do primeiro andar, mesmo morando no térreo, e você percebe que a única saída honrosa é a operação tântica de retirada. Aquela hora em que você olha para o relógio do celular fingindo que recebeu uma mensagem urgente do trabalho, quer dizer, de um amigo pedindo socorro urgente, e começa a recolher os pratos da mesa com uma presteza de quem acabou de ganhar uma medalha de mérito militar. Você vai pra pia, abre a torneira com força para abafar os comentários passivo-agressivos sobre a sua pressa em ir embora, e respira fundo enquanto a água morna lava o resto da louça engordurada. Olhando pelo espelho da pia para o seu próprio reflexo cansado, com aquela camisa um pouco amassada de tanto ficar sentado na cadeira dura da sala de jantar, você entende uma coisa fundamental sobre crescer e sobreviver aos laços de sangue. A maturidade não é um momento em que a sua família finalmente entende e aceita todas as suas esquisitices, as suas falhas e as suas escolhas tortuosas. A maturidade verdadeira é o instante exato em que você aceita que eles nunca vão entender plenamente, e que está tudo bem. Você não precisa da autorização carimbada e assinada em cartório pelo patriarca da família para ser quem você é na sua própria casa, longe dali. A diplomacia do prato de comida servido à força tem limite de validade. No fim das contas, a porta da rua tá logo ali, o Uber tá chegando, e o seu sofá rasgado de estimação está te esperando no escuro da sua sala, sem fazer nenhuma pergunta difícil sobre o sentido da sua existência. É só pegar a chave, dar tchau com um sorriso amarelo de quem sobreviveu a mais uma rodada, e ir viver a sua vida estranha, imperfeita e livre. É isso. Vai lá. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.